Ok? Ok, vamos lá. Gente, bem-vindos. Desculpa, nós já estamos um pouquinho atrasados, mas nós vamos dar início a mais uma Masterclass de Volta à Origem. E hoje a proposta é trazer para vocês algumas informações referentes às diversas propostas existentes no mercado sobre melhoramentos da água. E eu quero começar essa aula, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que a gente sempre faz esse reforço no início ou no final da aula. Esse não é um conteúdo oficial da ENASG, esse não é um conteúdo oficial ou orientado pela fabricante do equipamento Kang. Esse conteúdo é com base nas nossas pesquisas, nas nossas experiências, e nós trazemos aqui apenas como uma referência para que vocês possam também estar fazendo as análises e ampliando as percepções de vocês como um todo, tá? Então, eu espero que não só eu e o Juscelio assumimos aqui a responsabilidade por esse conteúdo, mas que você também possa assumir a responsabilidade pela construção de uma mentalidade livre para pensar, questionar, né? Então, tem uma frase muito comum aí, muito difundida, né? Penso, logo existo. Mas, na verdade, a frase completa é questiono, penso, logo existo. Então, fica aqui essa reflexão para você, tá bom? Então, nós vamos prosseguir aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, que é muito, muito questionado com a gente aqui nas nossas lives, nas nossas mentorias, tá? Nos nossos encontros. Essa aula já foi ministrada no ano passado e hoje eu decidi trazer justamente porque muitas pessoas têm dúvidas e muita gente nova está chegando por aqui, então muitas pessoas fazem as mesmas questões, os mesmos questionamentos acerca das tecnologias e produtos. Então, nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês o nosso aprendizado. Eu tenho a felicidade de ter vivenciado há mais de 20 anos a minha mãe evoluir dentro do contexto de água saudável, porque ela passou por todos os processos que eu vou mencionar aqui com vocês. Então, nós temos um conhecimento de causa. Então, eu me antecipo caso você pense diferente ou tenha alguma informação diferente daquilo que eu vou compartilhar aqui. Mas, compartilhando com vocês a partir da nossa experiência com essas tecnologias, com esses produtos de melhoramento, tá bom? Então, prosseguindo, vamos dar início a um problema muito comum. Você que está aqui conosco, que já está desperto para a qualidade da água, muitas vezes a gente fica assim, nossa, como é que eu vou contar, como é que eu vou conversar com alguém para levantar esse despertar sobre as águas? Primeiro, gente, é o básico. O nosso sistema de saneamento, ele é o quê? Escreve aqui para mim nos comentários. Ele é básico. Nós temos acesso a uma água básica, certo? Quem concorda aqui comigo, por favor, reage, que eu quero saber que você está aqui comigo hoje, tá? Então, vamos lá. A responsabilidade, gente, de tornar essa água saudável, essa água apropriada para o consumo humano e para o preparo dos alimentos é de cada um. É individual. Só que você já parou para perceber que todo mundo sabe que o sistema de saneamento é básico, mas a gente quer que os outros resolvam essa conta para a gente? E é sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. O sistema de saneamento entrega uma água de qualidade? Sim, para o propósito a qual ela é reciclada. Você precisa lembrar, ter clareza de que a água que nós recebemos nas nossas torneiras é uma água reciclada. Essa água já foi de privada, já foi de chuveiro, já foi da torneira, já foi da máquina de lavar roupa, e ela volta para o sistema pela captação de reciclagem. E ela é purificada, limpa, transformada e entregue novamente para nós. Só que da saída dela, do sistema de saneamento, da caixa d'água de distribuição, da subestação, até a nossa torneira, ela percorre um longo caminho. E esse caminho é uma tubulação antiga, muitas vezes com muitas infiltrações, com muitos problemas, metais pesados, e isso torna a água novamente contaminada. Há um estudo científico que eu já compartilhei em outra aula, na verdade um estudo de caso, me perdão, é um estudo de laboratório, que diz que a água que chega para reciclagem, ela tem cerca de 300 contaminantes. Porém, quando ela passa pelo sistema de saneamento básico, ela sai do sistema de distribuição para as nossas casas e chega à nossa torneira com até 52 tipos de contaminantes diferentes. Logo, gente, essa responsabilidade precisa ser nossa, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas formas de fazer esse melhoramento. E a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, se você quiser anotar isso, se você quiser gravar isso na sua geladeira, não tem problema. Você precisa entender, água potável não significa água saudável. E sabe quem diz isso, gente? A OMS. Tá? Água potável é uma água segura para consumo. Ela não significa uma água saudável, tá? Que nutre células, mas ela não vai matar. Até porque existe a portaria e outras regulações que garantem que o sistema precisa ou melhor, o sistema precisa limpar a água, produzir uma água com umas garantias mínimas para manter a população viva. Porque se isso não acontecer, se não seguir uma regulação mínima, pode exterminar uma população em até 20 anos.
Isso são dados oficiais, tá? Então, por que que nós recebemos uma água com parâmetros mínimos, tá? Olha só. Isso aqui é um dado oficial que a gente conseguiu aí na internet, através de alguns estudos, alguns contatos também. Eu quero dizer para você que o problema ele é gravíssimo, ele é sistêmico. Apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado. Vocês têm noção disso, gente? O que é 40%? Tá? 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ok? Vocês estão entendendo o problema? 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica não têm boa qualidade de água. Grave, né? Pois é, 70% das doenças que levam às internações decorrem de contato com água suja. Preciso falar mais alguma coisa acerca dos atendimentos nos postos de saúde de todo o Brasil? Isso aqui não é um slide meu, tá? É um dado oficial de uma organização não governamental de estudo das águas tratadas no Brasil. E por que eu trago isso aqui para você? Porque eu quero trazer, na verdade, despertar você para a autorresponsabilidade. Escreve para mim nos comentários, autorresponsabilidade. E eu estou pedindo para você interagir comigo, porque isso vai ajudar você a gravar essas informações, tá bom? Olha só que interessante. Um consumo médio de família brasileira de 4 pessoas, na fatura, eu até gosto de mostrar aqui uma fatura de água, geralmente é uma média de 20 mil metros cúbicos, tá? De consumo de água por mês, tá? Ou seja, 20 mil litros, correto? Gente, desses 20 mil litros, apenas 400 litros é destinado à ingestão e ao preparo de alimentos. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa consumir bem água durante o dia, 2,5 litros de água por dia, 4 pessoas, utilizando para preparar os seus alimentos, apenas 400 litros serão utilizados como água saudável. Agora, você já pensou o investimento que um sistema de saneamento precisaria fazer para processar essas águas de nível de qualidade celular? É um sistema caro. Fora que o nosso sistema de saneamento nacional, né, as companhias, elas têm um sistema arcaico. Desde a década de 40 é o mesmo sistema, gente. E o quanto nós já evoluímos na poluição ou na degradação das características de uma água saudável. Tá? Então, ou seja, seriam desperdiçados mais de 19 mil litros se a gente fosse receber da concessionária uma água de nível elevado de qualidade. Você concorda comigo que não faz sentido você, como empresário, você como um autônomo, fazer um investimento na qualidade do seu produto, sendo que o seu cliente não utiliza todo esse produto? Ele iria descartar no serviço da casa para limpar as coisas, o serviço em geral? Lavar o carro, lavar a calçada. Vocês já viram que quantas propagandas, quanto conteúdo, né, é dirigido ao uso consciente da água tratada? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim. Bastante, né? Então, gente, não faz sentido a gente exigir receber uma água de altíssima qualidade para ingestão, para preparo dos nossos alimentos, se nós mesmos desperdiçaríamos essa água de qualidade, tá? Então, ela chega para nós com uma água de serviço, uma água pronta para ser melhorada em casa, sem a necessidade de um investimento industrial. Então, do jeito que essa água de concessionária chega na nossa casa, é possível, domesticamente, fazer o melhoramento com água para o consumo, ingestão e para o preparo de alimentos, tá? Tá fazendo sentido, gente? Eu cheguei um pouco nervosa, fiquei aqui até tentando me situar. Tá fazendo sentido? Bacana. Então, vamos lá. E aqui nós temos o queridinho do Brasil. Fala sério, quem aqui já viu um post, né, trend do momento, né? Filtro de barro já apareceu na sua timeline? Conta para mim aqui. Sim ou não? Né? O filtro de barro sempre aparece na nossa timeline, e mais, ele vem carregado de nostalgia, carregado de energia, né? Infância, sabor de infância e tudo mais. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui? Gente, o filtro de barro, originalmente, ele foi criado, inventado, para reduzir o barro. Olha só, ele não é chamado filtro de barro porque ele é feito de cerâmica. Ele é chamado filtro de barro porque a intenção era reter o barro. É um filtro. Ele iria filtrar o barro, porque coletava água lá no rio e ela depositava, então as velas, quem já limpou uma vela que ficava assim cheia de, né, barro ao redor, né? Então, essa era a verdadeira função do filtro de barro. Mas é lógico que a gente vai melhorando, é lógico que a própria indústria, a missão dela é melhorar o produto que ela tem. Então, ela vai desenvolvendo novas ferramentas. E aqui nós temos as velas. A coisa mais importante de um filtro de barro, gente, é as velas. Tá? As velas, elas precisam ter alta qualidade, elas precisam ter uma funcionalidade. E nem todas as velas são iguais. Muitas pessoas, infelizmente, e aqui eu abro um parêntese para dizer para vocês, sejam compreensíveis. Muitas pessoas verdadeiramente acreditam que o filtro de barro é suficiente
para eliminar os resíduos químicos, biológicos e físicos de contaminantes da nossa água, tá? Então, assim como eu e você também já acreditamos nisso, fala a verdade. Você também já acreditou nisso, né? Então, vamos pensar um pouquinho? Primeira coisa, a cerâmica do filtro de barro importa. Nem todo filtro é de qualidade. Nem todo filtro pode ser pintado, tá? Existem tintas específicas, muitos filtros decorativos aí, que carregam também um problema, tá? Então, aqui, o que importa de verdade nesse filtro, que sim, é uma ferramenta de melhoramento de água? É sim. Vai melhorar a água que chega na nossa torneira? Sim, vai melhorar a água que chega na nossa torneira. Mas, para isso, eu preciso ter uma população que entende o que é água e da importância da manutenção e substituição dos elementos filtrantes. Sem esse conhecimento, é inútil fazer uma filtragem no filtro de barro. E eu vou explicar por quê. Alguns desses elementos filtrantes aqui, das velas, eles têm carvão ativado, eles são de prata coloidal, eles têm magnésio para remineralizar, para ajudar a elevar o pH. Então, sim, é possível fazer o melhoramento. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. As pessoas, às vezes, elas tendem a comparar valores de produtos diferentes, certo? O sistema de filtragem é uma coisa, sistema de purificação é outra, sistema de ionização, sistema de eletrólise. São coisas completamente diferentes. Jamais é possível comparar produtos de categorias diferentes com os mesmos valores, tá? E o que eu quero dizer para você aqui? Por que tem esses valores? Gente, vocês precisam ter referências, tá? As pessoas acham caro pagar R$ 500 num filtro de qualidade, num filtro de barro? Acham, porque tem filtro de R$ 300, de R$ 200. Vocês estão entendendo? Então, caro não é o produto. Caro, mesmo, de verdade, é aquilo que não dá resultado. Eu acho caro, por exemplo, pagar 67 centavos numa garrafinha de água mineral comercializada. Porque eu sei o mal que aquilo faz ao meu organismo. Certo? Então, vamos avançar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o filtro de barro. E eu quero dizer para vocês, gente, eu não estou demonizando o filtro de barro. É uma das formas de fazer o melhoramento da água que chega na torneira. Tá? Então, você que já tem a melhor água do mundo, já sabe muita coisa sobre água, ajude quem não entende nada, pelo menos fazer o mínimo. E eu vou explicar por quê. Tem uma trend que rola na internet, né? Começa assim o vídeo, né? Que os cientistas comprovam que o filtro de barro é o melhor filtro do mundo. Quem já viu essa matéria? Dá um joinha para mim. Né? Muita gente já viu esses. Gente, isso, eu que trabalho com internet há mais de 5 anos, vou dizer para vocês, tudo isso é fabricado. É transformado, assim como outros conteúdos, mas eu vou dizer para vocês que vocês sabem o que é fake news? Sabem, né? Então nós vamos estruturar isso aqui para vocês entenderem o que é verdade e o que não é. A verdade é que essa chamada, né? Cientistas comprovam que filtro de barro é o melhor filtro do mundo. Quem já viu a referência dessa afirmação? Não tem, né? Mas é muito bonito dizer que cientistas comprovam. Quem são esses cientistas? Qual o contexto? Vamos falar sobre isso? Olha só, qual que é o princípio do marketing viral, gente? Contar uma história, fazer uma conexão emocional e fazer referências ou recomendações. Esses são os princípios de um viral, tá? Então, no caso, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso do filtro de barro, gente, é algo comum a todos, né? Quando traz a história do filtro de barro, geralmente está relacionada à nostalgia, à sua infância. E eu já comecei essa live aqui falando sobre isso. Né? E depois a gente faz a referência ali a órgãos internacionais, por exemplo, no caso que cientistas comprovam, ou coloca lá que a OMS reconhece que o filtro de barro ele é eficiente em situações, em ambientes sem tratamento de água. Só que vocês precisam ser mais profundos para vocês compreenderem o que está por trás disso tudo. Tá? Uma pessoa, gente, liberta através da água, que tem uma água de qualidade, uma água de alto valor nutricional, de auto regeneração celular, porque entrega energia vital. Uma pessoa assim, ela não é tão facilmente manipulada. Então, é muito importante manter as pessoas nesse sistema. E aqui eu quero explicar para vocês de onde vem esse título. Tá? Cientistas comprovam que o sistema do filtro de barro é o melhor do mundo. Na verdade, esse conteúdo foi gerado por causa desse livro, The Drinking Water Book, que significa que o livro da água potável, como eliminar toxinas nocivas da sua água. Esse livro foi escrito por Colin Ingram, nos Estados Unidos. Ele é um crítico do sistema de saneamento básico e ele faz várias análises das águas processadas nos Estados Unidos e na Europa, fazendo um comparativo. E ele traz os riscos presentes na água potável. Então, ele traz um alerta às pessoas para que elas assumam a responsabilidade para o melhoramento das suas águas. E ele ainda enfatiza que o sistema
de filtragem do filtro de barro, que é gotejamento lento por gravidade, é muito eficiente. E ele ainda compara isso em vários exames laboratoriais que comprovam essa eficiência. Mas ele nunca diz que é o melhor do mundo comparado a outros sistemas de filtragem, purificação, enfim. O que a obra realmente traz é um guia prático para investigação dessas águas. Tá? E aí sim, os exames laboratoriais trazem ali referências que valorizam sim a filtragem através do filtro de barro, certo? E ele disse, inclusive, que o filtro de barro, gente, é o mínimo que você pode fazer, exatamente por conta do custo, do preço acessível, para ter uma água potável de melhor qualidade. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui? Ou eu estou falando alguma bobeira, gente? Me avisa. Quero que vocês interajam aqui comigo. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece que filtros cerâmicos como soluções eficazes em regiões com baixa infraestrutura. Então, sim, o filtro de barro é eficiente para quem não tem nada. É bom, principalmente porque você já está elevando o nível de limpeza da sua água, de descontaminação. Mas lembra que você já sabe que são 8 características fundamentais para uma água de bioperformance? Então, toda vez que você melhorar alguma dessas características, é lógico que você está fazendo o melhor que você pode pela sua água. Mas ainda você precisa saber que existem mais coisas a serem feitas. Tá? Então, eu trago mais um recadinho para você. Com base nas 8 características da água de bioperformance, uma água para ingestão, para o preparo dos seus alimentos, água filtrada não significa água saudável. Vocês pegaram? Diz que água potável não significa água saudável. E aqui eu estou dizendo para você, uma água filtrada não necessariamente significa uma água saudável, porque existem outras características que são fundamentais para produzir energia, para ajudar o seu organismo, principalmente a eliminar toxinas. Tá? Vamos lá. Olha só, aqui eu vou passar bem rapidamente para vocês compreenderem. Nós falamos de um sistema de filtragem eficiente, muito bacana, que é o sistema de filtragem por gravidade do filtro de barro, e também falamos aqui que existem os purificadores de água, que são sistemas mais avançados, que além de fazer a filtragem da água, também neutralizam toxinas, químicos e também produzem uma água de melhor qualidade, tá? Uma água mais organizada, uma água melhor para a ingestão. Então, sim, ter um filtro desse é bom? É bom, é o melhor que você pode fazer. Tá? Os purificadores podem utilizar carvão ativado, camadas de filtragem mineral e até etapas de alcalinização. Vocês estão prestando atenção no preço? Então, nós temos lá uma faixa de R$600 para um sistema de filtragem, nós temos aqui uma faixa aqui de R$1.000, R$1.200 para um sistema de purificação de água. Existem muitos sistemas, gente. Tá? Aqui eu trouxe para vocês uma combinação. Olha que legal. Um sistema de purificação na versão nostalgia, a versão nostalgia moderna, né? Eu acho que a ideia aqui era pegar os nossos filhos e provocar neles a emoção que a gente tem quando olha para os nossos avós, né? Então, aqui nós temos um investimento, gente, para purificadores de água de quase R$3.000. Preciso dizer que Kangen está barato? Hã? Então, gente, é isso que essa consciência que eu quero que vocês tenham, tá? Todo sistema de melhoramento de água existe um investimento. Então, não fique preocupado se a pessoa acha Kangen caro. Qualquer sistema de melhoramento de água, para a sua função, vai exigir um investimento, tá? E nós estamos só começando. Não, eu quero que vocês entendam aqui que eu não estou criticando nenhuma das marcas. Todas elas nós já utilizamos, tá? Antes de ter Kangen, eu já usei todos esses produtos praticamente, tá? Então, eu estou falando daquilo que eu conheço. Tá? Pastilhas de hidrogênio molecular mais mineralizadores. São eficientes para quem tem filtro de barro ou outros tipos de filtro. Você pode adicionar um DIME, né? Vai ajudar a alcalinizar, pelo menos segurar ali a alcalinidade da sua água. Você pode fazer uma água com um pouco de hidrogênio através das pastilhas. Você vai fazer um investimento ali, às vezes semanal, às vezes dependendo do consumo, né? Do volume de água que você consome. Então, sempre haverá um investimento. R$200 por semana, tá? Mais o sistema de filtragem que você vai ter, de purificação. Então, são produtos que, gente, na falta de um equipamento de eletrólise, você pode melhorar a sua água, tá? Vamos lá. Nós temos aqui outros sistemas, continuando com outros tipos de pastilhas, mineralizadores, magnetizadores de água, que já entra aqui numa outra qualidade. Das 8 características, aqui já consegue atingir aí pelo menos um microcluster, né? Ainda assim, mais organizado, não tão quanto a nossa opção, né, master aí, mas já dá para fazer um equilíbrio mineral, já dá para fazer uma organização molecular. Então, é possível você fazer alguns investimentos aí na água, tá?
Olha outros equipamentos aqui, que legal. Ó. Magnetizadores, né? Nós temos aqui um magnetizador muito eficiente, muito bacana mesmo, de R$ 600. Nós temos aqui um portátil, né? Que tem ali vários minerais que ajudam você a ter uma água melhor equilibrada, R$ 200. Nós temos magnetizadores individuais para garrafinhas. Tudo isso são ferramentas de melhoramento de água. E pasmem, todos esses produtos têm base científica nos mesmos estudos que nós temos para referendar, recomendar a nossa tecnologia. Tá? Então, eu quero dizer para você, não tem nada de novo debaixo do sol, apenas combinatividade, combinatividades, tá? Então, aqui, ó, gente, eu quero apresentar para vocês que outra forma de fazer o melhoramento da água é as garrafinhas saturadoras de hidrogênio, muito comum, difundidas, hoje muito marketing, né, nesse aspecto, são garrafinhas que conseguem produzir hidrogênio molecular dentro, né, de uma quantidade de água de 400 a 600 ml a cada 15 minutos, produz ali, né, 400 ml de água hidrogenada. Pô, quem não tem nada, tá bom, né? Acho que eu vou pagar 800, aqui em casa são 6 pessoas, R$ 1.000, cada uma já são R$ 6.000 para cada um ter sua garrafinha. Vocês estão entendendo que Kangen não é caro? Vocês estão entendendo isso, gente? Não estou vendo. Olha ali, nós temos outras garrafinhas, R$ 1.900, nós temos R$ 1.200, todas cumprem o seu papel. Mas a minha missão aqui é mostrar para vocês que não é porque você não sabe que não existe. Não é porque a pessoa não sabe que existe garrafinhas ou que existe eletrólise que não existe. Tem muitas informações e o conhecimento é a chave mestra. Então, você que decidiu levar essa mensagem às pessoas, falar sobre água, você precisa saber o básico sobre produtos e tecnologias de melhoramento de água. Tá fazendo sentido isso? Tá, né? Porque se não tiver, me avisa que eu paro aqui. Vamos lá. Olha só outros produtos muito legal que tem no mercado. Né? Tem produtos que são chamadas jarras saturadoras de hidrogênio. Já tive acesso a essas tecnologias. Né? Olha lá, olha o valor dos investimentos. Né? Tem uma dessas jarras aqui que, inclusive, faz ácido hipocloroso. Sabia? Zé. Então, assim, eu queria que vocês compreendessem que existem muitas ferramentas no mercado e que vocês precisam estar preparados para realmente falar do seu produto com segurança. Olha aí, eu só tinha saído do lugar. O que eu queria mostrar para vocês, gente? A tecnologia que nós temos acesso, que você tem acesso, ela tem a capacidade também de fabricar ácido hipocloroso, uma água hipoclorosa, rica em ácido hipocloroso. E existem no mercado muitas máquinas de escala industrial que são chamadas de geradores de ácido hipocloroso. Então, antes dessa tecnologia chegar à nossa casa, nós já temos na indústria similares, né, para a produção em grande escala. E hoje nós temos o benefício de ter essa mesma produção de utilidade infinita na nossa casa. Então, um valor, vamos ver aqui, ó, eu não sei se está aqui o valor, mas os valores de geradores de ácido hipocloroso são altíssimos, porque são de escala industrial. Olha só, esse gerador de hidrogênio molecular. Então, aqui nós temos um gerador que produz para inalação, e nós temos também para hidratação. Né? Então, nosso equipamento também faz essa geração de hidrogênio molecular, dissolve. Tá? Então, existe no mercado as máquinas que fazem esse melhoramento. Dá uma olhada lá, o gerador de hidrogênio molecular, R$ 13.500, né? 7.700, R$ 18.000. Quando eu fiz essa pesquisa, gente, quero dizer para vocês assim, com todo carinho, eu falei com todos os vendedores, tá? De todos os produtos, eu conheci a ficha técnica, eu conversei com eles sobre as vantagens, as desvantagens, como consumidor, porque é importante a gente saber de verdade aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós escolhemos trabalhar, tá? Então, quando eu tive acesso a todos esses valores, esses produtos realmente entregam o que prometem, falam de verdade o que fazem, eu realmente achei o meu produto muito fantástico. E aí eu quero mostrar para vocês, nem todo mundo conhece, mas você sabia que existe hidrogênio enlatado? Pois é, água hidrogenada enlatada. E lá, ó, você pode comprar 256 unidades por R$ 3.120. O que você me fala disso? Né? Olha só. Frete grátis, você pode mandar para qualquer lugar. Muito bem. Então, aqui nós chegamos num ponto mais similar ao nosso. Aqui nós estamos falando agora de ionizadores por eletrólise, equipamentos que são muito próximos do nosso, equipamentos que fabricam vários tipos de pHs, águas com vários tipos de pHs, né? Equipamentos que realmente
utilizam até as mesmas bases científicas. Olha aqui, isso aqui no Brasil, tá, gente? São os nossos principais produtores de ionizadores por eletrólise no Brasil. Tá? Conta aqui para mim se você já conhecia essas marcas, esses produtos. Já viu no mercado? Muito bem. Olha só os valores. Nós temos aqui a Chanson, a Taint e a Kang. Todos produtos excelentes, tá? Mais ou menos, você percebe que a faixa de valor não está muito desproporcional, mas nós vamos aqui considerar alguns diferenciais, tá? Novamente, eu aproveito para dizer que esse é um conteúdo criado por mim, Patrícia, com base nas minhas pesquisas, sem nenhuma orientação ou interferência, tanto da Enagic Brasil quanto de outros distribuidores, tá? Então, eu quero dizer para vocês, gente, que Kang não é um filtro de luxo. É uma frase que eu sempre utilizo para realmente enfatizar. Ele é uma usina de saúde. E por quê? Porque essas águas produzidas pela tecnologia Kangen, principalmente as águas alcalinas, elas mimetizam as blue zones. As suas águas, nessas zonas azuis, as águas desses locais, elas são naturalmente ricas em minerais. E eu aprendi isso lá estudando com o Dr. Henrico Adam, né? Ele passou uma década lá junto com o povo Unza, estudando a química da água e procurando entender por que aquela população era tão longeva e com quase nenhum tipo de problema de saúde. Então, a água nessas regiões, elas são ricas em minerais, naturalmente, ela tem alta condutibilidade elétrica, tem uma estrutura hexagonal, foi ali que nasceu as grandes pesquisas sobre a estrutura da água, e ela é rica em hidrogênio molecular, porque elas vêm das geleiras, né? Então, essas são as principais características das águas das regiões mais longevas do planeta. E o equipamento Kangen, gente, ele consegue reproduzir com alta qualidade essas características. Ela produz uma água alcalina desacidificada, porque faz a dissociação iônica e preserva os minerais alcalinos. Ela faz com que a água tenha um ORP negativo, o processo de eletrólise faz isso. Também faz a microestruturação das moléculas, organização, né? Assim como o Dr. Mushik John explica da importância dessa água hexagonal. E também faz a dissociação do hidrogênio, do oxigênio, então a gente acaba tendo o melhor antioxidante, um antioxidante seletivo, biodisponível na nossa água de bioperformance, na água Kangen de pH 8,5, 9, 9,5. Então, eu posso dizer isso porque eu estudei essas características e eu posso afirmar, tá? Que nosso equipamento, essa usina, consegue fabricar, recriar águas similares às águas das blue zones, tá? E olha aqui, por que o processo de eletrólise é tão importante? Se você já assistiu algumas das nossas aulas falando sobre o processo de eletrólise, você vai entender isso aqui. Se você ainda não assistiu, pode procurar lá no YouTube, no nosso canal Água de Bioperformance, que você vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? O processo de eletrólise, ele foi estruturado por Michael Faraday, que é um físico, né, um engenheiro eletricista, que escreveu as fórmulas desse processo. Então, aqui fica muito claro para a gente o processo de dissociação e o quanto isso é importante para a biodisponibilidade dos minerais no nosso organismo, tá? Olha só. E por que, então, que a gente fala da Enagic, gente? Eu vou mostrar para vocês o grande diferencial do equipamento da Enagic, produzido pela tecnologia Kangen, com toda essa infraestrutura, é a qualidade do equipamento, tá? Os materiais que a Enagic decidiu trabalhar são materiais de altíssima qualidade, de qualidade médico-hospitalar. Para vocês terem uma ideia, a Enagic já tem essa certificação de 13.485 por mais de 30 anos. Então, isso é o diferencial. Sabe quando você, como empreendedor, como dono de um negócio, você escolhe o público que você quer trabalhar? Tem público que vai querer comprar, gente, sempre filtro de barro. Tem público que vai ficar satisfeito de ter um filtro purificador de uma marca renomada. Eu nem coloquei aqui algumas dessas marcas, um filtro de 5 mil, 7 mil reais, está tudo bem. Mas tem pessoas que vão entender e perseguir o melhor. E é sobre isso. Tá? Então, nós estudamos por mais de 10 anos os tipos de diferenciações desses produtos no mercado, e o que faz a diferença para a gente recomendar a tecnologia Kangen são as certificações e selos internacionais. Tá? É isso que faz com que as placas de titânio, revestida de platino, que outros também podem até, né, mencionar aí em seus programas, tem, e também a forma como ela faz a manutenção, a recorrência, a substituição do elemento filtrante, tudo isso impacta na garantia da água entregue lá
quando você faz a escolha do seu pH, quando você faz a escolha do seu tipo de água, é garantido a produção e a entrega dessas águas de qualidade. Patrícia, Oi, sim. posso fazer uma contribuiçãozinha? Sim. E você falou agora, você acabou de mencionar do procedimento padrão que a empresa tem de nos auxiliar e orientar a fazermos aquela limpeza de primeiro escalão, as nossas residências, né? Eu não sei se tem gente que está há muito tempo no equipamento, mas eu vou salientar dois aspectos, tá? Meu nome é Alessandro Rodrigues, eu já trabalhei com manutenção de equipamentos há muito tempo. Então, essa orientação que a empresa dá de nós fazermos essa primeira limpeza nas nossas residências, pelo manual, ela pode ser realizada uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias ou até mesmo uma vez por semana. Depende demais da qualidade da água da sua região. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto é o que a gente chama de manutenção de primeiro escalão, que é justamente essa manutenção que a dona de casa, o pai de família faz em casa. A manutenção, que também é recomendada pela empresa, neste programa de manutenção que você acabou de mencionar, é uma manutenção de segundo escalão, que é uma manutenção que a empresa oferece como uma multinacional que é japonesa, de ter um escritório de manutenção em cada país, preparado para fazer uma manutenção de segundo escalão, onde a gente encaminha o equipamento de volta para a empresa abre o equipamento, essa câmara de eletrólise ela é tratada placa a placa, tá? Individualmente, com um jateamento químico. Além disso, também são feitas verificações das partes elétricas do equipamento e das partes móveis, tá? Fazendo isso no mínimo, a cada terceiro ano de uso. Então, usa 2 anos, durante o terceiro ano faz isso. Usa 2 anos, durante o terceiro ano faz isso. Se você fizer essa manutenção de segundo escalão também ao longo da existência do equipamento, você vai prolongar a vida do seu equipamento acima de 25 anos. Então, este sistema de manutenção preventiva também faz parte da qualidade Enagic, tá? Isso é muito legal de mencionar, porque eles têm toda uma preocupação de manter isso a nível dentro da empresa, de modo que isso não seja divulgado ou realizado por pessoas que não sejam habilitadas com equipamentos nem com químicos diferentes daqueles que são utilizados pela empresa, porque isso vai potencializar, vai aumentar a vida útil do equipamento até os 30 anos para o qual ele foi programado. Tá? Era essa contribuição que eu queria fazer com relação à qualidade do equipamento que a gente tem, tá bom? Obrigado, querida. Gratidão pela contribuição, excelente. Isso mesmo, é muito importante você saber que, lembra da autorresponsabilidade que vocês comentaram aqui? É sobre isso, gente. Às vezes as pessoas compram um equipamento, faz uma assinatura na academia e acha que está resolvido o problema. Não, você precisa utilizar e seguir as instruções, as orientações do fabricante, tá? Então, isso, gente, que garante a Enagic, que confere a Enagic os selos que ela produz, porque esses selos, eles não são qualquer coisa. Esses selos garantem o processo de fabricação, o quanto eles são comprometidos com os padrões de qualidade, de altíssima qualidade, inclusive, e então a gente tem que fazer a nossa parte para a durabilidade do equipamento, certo? Quem está gostando dessa aula, dá um joinha aqui para mim, quero ver se você está aqui comigo. Lá. Olha só, eu trouxe apenas alguns aqui certificados que eu consegui reunir, né? Gestão de qualidade ambiental, de gestão da qualidade da gestão do equipamento, do processo, né, de fabricação, ISO 9001, 13.485 e várias outras certificações internacionais. Tá? E aí eu quero contar para vocês um estudo de caso. Tá? Nós tivemos um distribuidor, uma pessoa que fez um atendimento numa cidade próxima aqui e conheceu a tecnologia Kangen e foi um sucesso. A pessoa ficou apaixonada e tal, e a pessoa tem um centro de estética fantástico e já conhecia as vantagens de tipos de água em seus processos. E aí, quando ela conheceu a tecnologia, ela achou muito caro fazer investimento de R$26 mil na tecnologia Kangen. Então, ela foi na internet, achou outros equipamentos muito mais baratos, né? E optou por fazer a aquisição desse equipamento para a sua clínica, tá? E assim foi feito, né? Mesmo com a orientação, mesmo com todo o diferencial que a pessoa que estava conduzindo, né, apresentou, foi feita a aquisição de um produto internacional. Só que quando ele chegou na alfândega, né, foi cobrado o diferencial ali e o que era R$2.600 passou a ser R$7 mil, certo? E aí, chegou, mesmo chateado, porque não estava previsto esse valor e tal, foi feito dessa forma, melhor do que perder o equipamento que já estava lá, e a pessoa resolveu pagar, e, enfim, chegou ao Brasil. Pois bem, gente, 4 meses após o uso do equipamento no processo, né, de processos estéticos, nessa clínica, o equipamento apresentou falhas.
e não teve conserto. Ou seja, a pessoa perdeu todo o investimento. E muito frustrada, a pessoa teve que, novamente, fazer outro investimento e fazer a aquisição de um produto Kangen. Tá? Então, eu quero dizer para vocês, sabe aquela história, né? O barato que sai caro. Né? E isso é uma verdade. Então, eu recomendo a vocês fazerem sempre essa orientação. Muitas vezes, até na internet, tem até equipamentos anunciados como Kangen, mas quando você entra no produto, você entra para fechar a compra, não é o produto. Então, é muito importante que vocês também orientem as pessoas acerca disso, tá? Bom, basicamente, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Foi bastante diferente, né, essa apresentação. Eu quero que vocês entendam que não existe problemas em a pessoa não conseguir fazer o investimento numa tecnologia de alto valor, mas ela precisa entender o real significado das águas, certo? Vou parar aqui minha apresentação, quero ouvir vocês. Vamos lá.